Bem, vamos agora à aula sobre bancos comerciais no mercado monetário. As reservas monetárias dos bancos são formadas pelo volume de depósitos voluntários e compulsórios que os bancos mantêm junto ao Banco Central, às autoridades monetárias, né? Mais o dinheiro, papel moeda e moeda metálica, que está no caixa das instituições, na tesouraria, no caixa das instituições financeiras. Os depósitos voluntários são voluntariamente colocados pelos bancos depositados no Banco Central. Os bancos colocam mais do que o depósito compulsório exigido, compulsório é obrigatório, né? Então, os bancos colocam mais depósitos acima dos depósitos compulsórios para sinalizar que tem, né, disponibilidades e que cumpre mais do que cumpre, na verdade, as obrigações junto ao Banco Central, para sinalizar situação econômica favorável, econômico-financeira. Os depósitos compulsórios são uma taxa, é uma taxa de recolhimento compulsório, o depósito compulsório, que o Banco Central obriga as instituições a recolherem junto a ele, né? E aí o dinheiro, papel moeda e moeda metálica, né, mais depósitos voluntários e compulsórios, são as reservas monetárias dos bancos. Tá? Os bancos comerciais, eles levantam recursos no mercado captando depósitos à vista e colocando títulos de sua emissão. Então eles captam depósitos à vista, que é o dinheiro na conta corrente, e colocam títulos que eles emitem, CDBs, RDBs, né? O objetivo de financiar suas diversas aplicações de ativos, concessões de créditos, empréstimos, no caso, formação de carteiras de títulos, valores imobiliários, ações, enfim, debêntures, CDBs, RDBs, LCIs, LCAs, a gente vai ver isso no futuro. Os depósitos à vista, tipicamente não remunerados, depósitos à vista, depósitos em conta corrente, é a forma mais vantajosa de captação dos bancos, porque os bancos captam a custo zero praticamente, né? E até recebem uma taxa para as pessoas manterem, né, suas contas correntes. Então, os bancos recebem até taxas que as pessoas pagam para manter recursos nas suas contas correntes. E, por ter custo zero, esses depósitos à vista permitem uma alta alavancagem, né, e isso amplia, aumenta a sua taxa de rentabilidade. Tá? Então, os bancos reemprestam esses recursos que estão na conta corrente. O recurso não fica parado na conta corrente. Os bancos reemprestam esses recursos, uma parcela dos recursos, não tudo. Né? Pela capacidade exclusiva das instituições bancárias de criar moeda escritural, que é isso, você captar recursos em depósitos à vista, e a prazo também, e depois reemprestar uma parcela desses recursos, faz com que os bancos multipliquem suas aplicações remuneradas por meio de empréstimos. Os depósitos bancários geram empréstimos que, por sua vez, retornam às instituições na forma de novos depósitos. Você deposita lá R$ 1.000, o banco central tira lá, vamos dizer, 10%, então tira R$ 100. Fica R$ 900 disponíveis lá para os bancos reemprestarem. Aí ele reempresta, por exemplo, desses 900, empresta 300, então ficam 600 lá, para se você quiser sacar, você sacar. Então ficam 600, ele reemprestou 300. Esses 300 vão ser colocados em outra conta corrente do próprio banco, e aí começa tudo de novo. Desses 300, o Banco Central tira 30, depósito de 10%, taxa de recolhimento compulsório de 10%, fica ainda R$ 270 para o banco reemprestar uma parcela para outra pessoa, e aí o processo se reinicia. Né? E aí você tem um contínuo fornecimento de recursos ao sistema bancário. Como forma de controlar esse efeito multiplicador dos meios de pagamento na economia, as autoridades monetárias estabelecem às instituições monetárias a abertura de contas
de depósitos compulsórios, o recolhimento compulsório, que são calculados como uma parcela do volume de recursos captados pelo sistema bancário. A taxa de recolhimento compulsório, ou depósito compulsório, é a taxa que o Banco Central recolhe, né, obrigatoriamente, dos recursos que são depositados nos bancos. Alterações que venham a ocorrer na taxa de recolhimento dos depósitos compulsórios, exigidos pelo Banco Central, promovem modificações equivalentes das disponibilidades bancárias. Quanto maior a taxa que o Banco Central cobra para recolher esses depósitos compulsórios, menor a circulação de moeda, menor a oferta monetária e o volume de meio circulante, de moeda circulando, o volume de meios de pagamento na economia. Aumentar a taxa de recolhimento compulsório significa retirar mais recursos do meio circulante, do volume de meios de pagamento da economia. Então reduz a oferta monetária. Além da taxa de recolhimento compulsório, além da taxa de depósitos compulsórios, outras transações também afetam o nível de reservas bancárias. Por exemplo, recolhimentos e respectivas transferências ao Tesouro Nacional dos tributos e contribuições federais. Tá? Os tributos que são transferidos ao Tesouro Nacional e recolhidos ao Tesouro Nacional. Tributos e contribuições federais. Negociações, compra e venda de títulos da própria emissão do Banco Central no mercado, ou do Tesouro Nacional, na verdade. Títulos do Tesouro Nacional. Né? Compra e venda de títulos que o Tesouro Nacional emitiu. Outro ponto, saldo das transações realizadas pela instituição, entradas de recursos depositantes e saídas, tomadores. Né? Então, saldos das transações. Operações com títulos públicos em leilão primário e no mercado secundário, tá? Mercado aberto. E operações com moeda estrangeira, câmbio. As instituições bancárias devem, no final de cada dia, equilibrar as contas de débito e crédito das diversas transações financeiras realizadas. Elas não podem ficar com déficits, né? Elas têm que fechar o seu caixa. Ocorrendo sobras ou falta de recursos, o equilíbrio é acertado entre os bancos do mercado interfinanceiro, como nós já vimos lá, pelas taxas do CDI, taxas DI, lá no CETIP. A gente viu na aula passada, a primeira aula sobre mercado monetário. Né? Então, os bancos emprestam recursos uns para os outros mediante uma taxa do DI, né? Mediante uma cédula que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, CDI. Né? Então, os bancos podem comprar ou vender reservas através desse mercado interfinanceiro ou interbancário, de acordo com a sua posição de liquidez. Tendo sobra, ele vende reserva. Tendo falta, eles compram reservas. Né? Falta de recursos ou sobra de recursos. Relembrando o mercado interfinanceiro. As instituições financeiras atuam no mercado interfinanceiro como compradoras ou vendedoras de dinheiro, né? Emprestadoras ou tomadoras de recursos, por meio de operações lastreadas em títulos denominados CDI, que são certificados de depósitos interfinanceiros. Por intermédio dessas forças livres de oferta e de demanda, o mercado interfinanceiro estabelece uma taxa de juros, tá, que reflete as expectativas dos agentes do mercado em relação ao comportamento da economia, fixando-se principalmente nas taxas de juros futuras e na inflação também futura, as expectativas inflacionárias. A taxa de juros calculada no mercado interfinanceiro é a taxa CDI ou taxa DI, que é uma taxa básica do mercado financeiro. Tá? Taxa DI ou CDI, lá no CETIP, na CETIP. Né? O mercado interfinanceiro foi criado de maneira a atender ao fluxo de recursos demandado pelas instituições financeiras, exprimindo as taxas de juros praticadas às expectativas de seus participantes em relação ao custo do dinheiro. Tá? Então, para atender ao fluxo de recursos demandado pelas instituições financeiras, aquelas que precisam, tomam emprestado, aquelas que sobram, emprestam recursos para as que precisam.
Uma instituição com sobras de caixa transfere e empresta fundos a outra com baixa disponibilidade de dinheiro. E aí você tem o equilíbrio na distribuição de recursos demandados. As operações interfinanceiras são lastreadas em CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, que são, esses CDIs são emitidos pelas instituições participantes e circulação restrita ao mercado interfinanceiro. As transações são realizadas eletronicamente entre as instituições financeiras e repassadas aos terminais da CETIP, que controla o sistema de operações. As taxas do CDI costumam ser ligeiramente superiores às praticadas pelos títulos públicos controlados pelo Selic. Selic, títulos públicos. Títulos privados, CDI. CETIP, na verdade. Essas variações são geralmente entendidas como consequência do maior risco que os papéis de emissão privada possuem em relação aos títulos públicos, que são negociados no mercado aberto. As instituições financeiras trocam dinheiro entre si, compram e vendem dinheiro no mercado financeiro. Quando elas têm sobras de caixa, a instituição vende liquidez comprando títulos de outras instituições. Na falta de disponibilidade, a instituição compra liquidez vendendo títulos. Tá? Então elas podem vender títulos, tá? Ou comprar títulos. Tá? Essas operações são lastreadas pelos CDIs, certificados, né, de depósitos interfinanceiros, títulos emitidos pelas instituições que atuam nesse segmento do mercado. CDIs possibilitam troca de reservas entre as instituições participantes do mercado interfinanceiro, é emitido de forma escritural, eletrônica, e os negócios do interfinanceiro são controlados pela CETIP. As taxas de juros negociadas no mercado interfinanceiro não sofrem normalmente intervenções oficiais diretas. Tá? A gente vai falar agora sobre redesconto de liquidez. Então essas taxas de juros do mercado interfinanceiro não sofrem uma intervenção oficial direta. E aí elas refletem as expectativas do mercado em relação a cenários futuros, sobretudo em relação ao custo do dinheiro. Essas taxas são definidas diariamente, em função dos negócios realizados no mercado, pelas instituições financeiras, e essas taxas são divulgadas pela imprensa. A taxa do CDI pode ser ainda entendida como uma taxa de juros básica do mercado financeiro que influencia a formação das outras taxas. São formadas essencialmente com base nas taxas de juros reais do mercado de títulos públicos e nas taxas de inflação. Inflação e juros futuros é que balizam, é que influenciam a taxa CDI. Quando não for possível fechar a posição de caixa no mercado, as instituições podem recorrer ao Bacen por meio das operações de redesconto de liquidez, que é assistência financeira de liquidez. O que é isso? Primeiro, um banco que está com falta de caixa troca, né, reservas, empresta dinheiro de outros bancos. Se não conseguir emprestar dinheiro de outros bancos, aí sim o Banco Central, aliás, o banco, a instituição financeira, na última instância, em último caso, recorre ao Banco Central e o Banco Central empresta dinheiro. Redesconto de liquidez, chama-se essa operação, que é uma operação de último caso, última instância. O Banco Central é o emprestador de última instância. É uma das funções do Banco Central, emprestar dinheiro no último caso, na última instância. Então o Banco Central não quer ficar emprestando dinheiro toda hora para as instituições. Ele quer que elas funcionem bem e se autofinanciem no mercado interfinanceiro. Tá? Só que no último caso, quando a instituição precisa e não consegue recursos com outras instituições, o Banco Central redesconta a liquidez. Tá? E o que ele faz? Ele empresta dinheiro a uma taxa de juros punitiva mais alta do que a do mercado interfinanceiro e pega títulos como garantia. Então, redescontar o título já foi descontado, os títulos já foram descontados. Então, o Banco Central redesconta esse título com uma taxa de juros maior, tá? De forma punitiva. Se isso ficar se repetindo muito e o Banco Central perceber que a instituição está ficando insolvente ou com baixa liquidez,
com um endividamento muito alto, aí o Banco Central ele intervém na instituição. Ele intervém e nomeia um funcionário, uma equipe de funcionários para gerir a instituição, sanear a instituição e vender essa instituição para outro banco, outra instituição financeira. Esse empréstimo constitui-se essencialmente na abertura de um crédito rotativo, que é firmado entre o Bacen e a instituição financeira tomadora dos recursos. O Bacen cobra uma taxa de juros para o redesconto dos títulos dos bancos comerciais. Em geral, essa política de socorro financeiro junto ao Banco Central é uma das últimas alternativas, último caso, última instância, selecionadas pelos bancos para cobrirem sua posição desfavorável de caixa. O Banco Central é o emprestador de última instância, né? Que em inglês chama-se Lender of Last Resort. Tá? Emprestador de última instância, Lender of Last Resort. A operação financeira revela um caráter mais punitivo, principalmente quando os juros cobrados excederem as taxas cobradas pela instituição em suas operações de crédito. O redesconto bancário é um instrumento de política monetária. O redesconto de liquidez é um instrumento importante de política monetária. Manejando o volume de recursos, os prazos dos descontos e as taxas de juros cobradas, as autoridades monetárias, o Banco Central, atua sobre as reservas bancárias e sobre a oferta monetária da economia. Tá? Ele pode reduzir o redesconto de liquidez quando ele quer incentivar a economia, quando ele quer aumentar a liquidez, a oferta monetária, a circulação de moeda na economia, ou ele pode aumentar a taxa de redesconto de liquidez quando ele quer inibir, né, a circulação de moeda na economia, quer reduzir a oferta monetária. Uma elevação das taxas de redesconto tende a atuar como um fator inibidor da oferta monetária, da oferta de moeda, exigindo que as instituições bancárias elevem suas reservas voluntárias e operem com uma posição maior de liquidez de caixa. Tá? Então ele eleva a taxa de desconto para que as instituições financeiras fiquem mais líquidas, evitem emprestar dinheiro via redesconto de liquidez do Banco Central. Uma decisão de facilitar essas operações aos bancos é o contrário. Ele promove uma redução nas reservas bancárias, né, e incentiva as concessões de crédito. Então, ele incentiva a atividade econômica, né, ampliando a oferta de moeda. Então é isso, né? A gente viu aqui, nessa aula, a ação dos bancos comerciais no mercado monetário. Na próxima aula, a gente vai ter mercado de títulos da dívida externa. Na próxima aula, até lá.